Oi, sejam todos bem-vindos para mais uma mensagem de Seres de Luz. Espero que estejam todos bem, tenha corrido muito bem a semana. E vamos lá, né, gente? Vamos para opções. Vou trazer hoje aqui a primeira opção, que já não trago há algum tempo. Calcite laranja. Para a primeira opção, calcita laranja. E calcedónia azul. Tá? Como segunda opção. Estou a pedir 3. Terceira opção, o ovo azul. Saudades. Vamos lá então. Primeira opção, calcita laranja. Primeira opção, calcita laranja. Segunda opção, calcedónia azul. Cristal calcedónia azul. Terceira opção, desculpem, ovo azul. Vamos pôr como ovo azul, tá? Primeira opção, calcita laranja. Sejam todos bem-vindos. Vamos lá. Tem aqui uma energia assim muito de sabedoria de alguém ou que está a trazer a mensagem para vocês ou vocês mesmos, assim de alguém sábio, ancestralidade, pode ser também mensagem de ancestralidade, também assim com o que é que vocês acreditam? Quais são as mentiras que vocês acreditam sobre vocês mesmos, sobre o mundo? Okay. Aqui são as falsas crenças. Assim que as falsas verdades, né, que nós falamos sobre nós mesmos ou que nós acreditamos sobre nós mesmos sejam iluminadas, assim serão os caminhos também iluminados, tá? Para que possa ser isso tudo limpo, para que as falsas limitações
possam ser limpas, possam ser primeiro trazidas à tona, ok? Iluminadas, para que depois possam ser limpas. O que é que vocês acreditam falsamente que vocês são ou que o mundo é? Sabe? Como vocês olham para o mundo também. Ok? Quais é que são, não é? As falsas verdades que vocês acreditam, que vocês ouvem ou que vocês mesmos falam? Também estava vertido. Aqui fala de confusão, tá? Mas aqui fala das tormentas, okay? Das dores, dos momentos mais complicados. Okay? De momentos difíceis, mas que vos trazem crescimento, tá? Mas que vocês podem ficar presos a toda essa tempestade, tá? Mas muita dessa tempestade é para trazer à tona, não é? O que precisa ainda ser limpo em vós. O crescimento magoa, cura e constrói, não é? Um caminho através do incerto, né? Do que nós não entendemos muito bem. Por vezes nós não entendemos as situações que nos estão a acontecer, tá? Mas elas vêm para o nosso crescimento. Para que nós possamos ver a verdade das coisas. Também vem muito assim. É apenas para que vocês... Isto tudo aconteceu para que vocês vejam a verdade das coisas. Ok? Seja o que for, seja a situação que vocês estão a passar ou que passaram recentemente. O que estão a passar nos últimos 3 meses, 6 meses. 3 meses. Porque ainda tinha muita coisa que vocês não estavam a conseguir ver. Sobre as pessoas, sobre as situações, sobre os lugares onde vocês estavam. Era preciso doer para que vocês vissem a ferida. Para que vocês reconhecessem a ferida. Era preciso que ela voltasse a abrir para doer, para vocês poderem olhar para ela. Para que vocês pudessem tirar a venda dos olhos. Bem assim. Alguma coisa que vocês não estavam a ter clareza sobre pessoas, sobre as situações. E foi preciso doer para vocês se movimentarem. É sobre o vosso círculo de amizades e as vossas situações, o vosso espaço onde vocês atuam. É porque vocês têm uma outra perspectiva, tá? Isto tudo aconteceu porque vocês têm uma outra perspectiva. Aqui vem muito como se vocês tivessem sido empurrados para uma costa desconhecida. Para outra costa, não é? Desconhecido. Vocês sentissem que tivessem sido levados pela corrente, pela tempestade. E dado à costa num outro sítio totalmente diferente. Seja a nível de consciência, seja até a nível de situações, né? Que aconteceram. Que vos tiraram do sítio para vos colocar no outro. E que vocês sintam que foi como se tivessem... Como se tivesse passado um caminhão por cima de vocês, no sentido, não é? Ter sido uma mudança brusca. Mas era para vos colocar noutro sítio, noutro patamar, tá? Para vos colocar longe, para que vocês pudessem ver a situação com outros olhos, com outra perspectiva.
sabe? E não com esse conjunto de limitações ou conjunto de falsas crenças sobre a situação, sobre as pessoas. Okay? Uma mente clara e calma está livre para ver tudo de maneira diferente. Okay? Portanto, alguma situação, alguma coisa aconteceu aí para que vocês pudessem ver finalmente com outros olhos, com outra perspectiva. Algo que vocês não estavam a conseguir ver por causa do que vocês contavam para vocês mesmos, do que vocês, né, acreditavam que os outros fossem e não o que eles realmente são. Tá? Vocês estavam a ver as situações, as pessoas, como da forma que vocês queriam que as pessoas fossem, que as situações fossem, que as situações acontecessem, como vocês esperavam que a situação e que as pessoas se comportassem, né? E não como elas realmente são. E isso estava a atrapalhar. Então às vezes é preciso assim uns abanos, né? É preciso que doa para que nós vejamos que estávamos a ser feridos. Doa mais profundamente. Porque às vezes nós estamos a ser feridos e não temos essa noção porque nós estamos habituados a um certo padrão, a um certo tipo de dor. Então às vezes é preciso que a situação doa um pouco mais para que nós possamos ter consciência, tomar consciência dessa ferida, porque às vezes estamos tão habituados a ser magoados de uma certa forma que achamos aquilo normal e que para nós é normal e que já sabemos lidar, supostamente já sabemos lidar com a situação. Então às vezes é preciso que doa de forma diferente ou que doa mais bruscamente, que é para nós podermos tomar essa consciência. Aqui é muita confusão mental, aqui existia muita ilusão. Muita confusão mental, mas principalmente muita ilusão vossa por parte das pessoas e para com as pessoas, para com as situações. Não? Perspectivas distorcidas. Tá? E assim, foi mesmo para vos retirar de uma situação muito tóxica. Portanto, não é? Pode ser assim um momento de confusão que vocês não entendam muito bem o porquê de terem sido tão alborroados, não é? Porque vocês possam ter sido decepcionados com muita gente, ou que se sintam decepcionados com muita gente. Mas isso era para vocês entenderem que vocês estavam a olhar para as pessoas não da forma como elas realmente são, mas sim da forma como vocês realmente queriam que elas, ou vocês pensassem que elas fossem. Tá? A realidade é raramente aquilo que nós pensamos ou que nós crescemos a acreditar que seja. Não é? A realidade está muito fora das nossas ilusões e da nossa percepção, muitas vezes. Tá? E é assim uma situação que vos colocou para que vocês se afastem e que vejam as coisas com mais clareza. Portanto, não se sintam vítimas destas situações. Vítimas destas pessoas. Agradeçam por estarem a ver as situações e as pessoas agora com clareza, com a verdade. Como elas são. Tá? Isto é uma lição para que vocês tomem cuidado com a forma como vocês percepcionam as pessoas e as situações. Devido às vossas crenças, aos vossos padrões, aquilo que vocês acreditam, não é?
como se eles dissessem, por vocês não iriam conseguir ver isso. Ou seja, foi preciso este movimento externo para abanar as coisas, para vocês conseguissem ver. Porque vocês, por vós mesmos, da forma como vocês estavam, vocês não iam chegar lá por vocês mesmos. Então é preciso vir estas torres, estas situações assim mais... estas tempestades, não é? Para que vocês se tornem conscientes das coisas que estão a acontecer. Então agradeçam, em vez de culparem o universo pelas coisas que estão a acontecer, agradeçam. Vem muito. É preferível estar só do que mal acompanhado, tá? Então não se sintam tristes por terem perdido quem perderam nesta situação. Agradeçam por terem sido levados por pessoas falsas ou perspectivas falsas vossas dos outros. Agradeçam isso, porque isso nunca é verdade, não é? E não é justo para connosco nem para com os outros nós termos essas percepções das pessoas, porque depois nós vamos estar a pedir às pessoas mais do que elas sequer se predispuseram a entregar. Porque nós temos uma perspectiva muito mais elevada das pessoas e depois sentimos que elas não estão a dar conta, né? Da posição que nós mesmos as colocamos lá. E não é justo para nós, porque nós estamos né? Estamos com essas ilusões. Estamos a pensar que estamos numa situação positiva e não estamos. Estamos a pensar que encontramos a pessoa certa e não encontramos, são apenas... né? Porquê? Porque essas pessoas, na nossa perspectiva, estão a condizer com um número de... não é? Estão a condizer como se fosse assim, tipo um visto em cada pontinho das nossas listas. Mas estas listas ainda estão... que está aqui a falar, são listas ainda produzidos através das vossas crenças, dos vossos padrões limitantes. E não é uma lista saudável. Não é uma lista saudável. Vocês precisavam desta situação para vocês terem liberdade. Para vocês seguirem um outro caminho. Tá? Não queiram ficar presos a essa situação. Não queiram tentar remendar esta situação. Também fala muito assim. Não queiram ficar presos nesta situação. E remendar algo que já foi desfeito de propósito. Para vocês seguirem. Não queiram reparar algo que quebrou por alguma razão. Tá? Cuidado para não ficarem presos a essa situação ou por quererem tentar remendar tudo. Ou com todos, ou com a situação em si. Quando é algo que já não funcionava. Nem vai funcionar. Tá? Então procurem essa clareza. Procurem essa clareza sobre as situações. Tá? Não queiram prender algo que já não faz sentido nenhum para a vossa jornada, que não fará sentido para a vossa jornada à frente. E que foi trazido, tá? Que foi trazido para que toda a poeira fosse levantada, toda a sujeira fosse levantada, para que vocês pudessem ver com mais clareza. Portanto, cuidado para aqueles que... tá? Porque aqui existe o movimento a seguir, né? Continuar o vosso norte, né? E aqui está invertido, portanto, é como se vocês pudessem querer ficar nesse deserto emocional
onde vocês estavam, por teimosia para alguns, tá? Para outros por medo de ficarem sós ou de irem para situações totalmente diferentes da vossa realidade. Tá? Mas tentem ver com clareza, tentem ver com perspectiva. Se o que foi mexido na vossa situação, nas pessoas, seja o que for, a situação que esteja a acontecer para cada um vai ser diferente, não é? Tentem olhar para ela como se foi realmente uma bênção ou não. Se foi uma bênção, vocês terem visto certas coisas sobre as pessoas, ou se vocês tivessem... Se foi uma bênção vocês terem saído de uma certa situação para ir para outra, mesmo que a outra seja desconhecida. Cuidado para vocês não... Se foi uma bênção, aceitem. Mesmo que seja difícil a mudança, aceitem e continuem. Tá? E não fiquem travados na situação, não queiram remendar algo que foi propositadamente movimentado pela espiritualidade, tá? Cuidado com isso, cuidado para querer ficar e remendar as coisas. Tem coisas sim que merecem o nosso remendo, que merecem o nosso perdão, que merecem a nossa... E há outras coisas que não, tá? Portanto, cuidado, porque existe muita ilusão, muita falsa percepção das coisas. E vem muito a vosso próprio favor, não é? Todas as nossas ilusões são sempre a nosso favor. Nós nunca queremos ver... Raramente queremos ver as situações com a maior clareza possível, porque depois não nos vai satisfazer. Não é? Se eu tenho uma ilusão de que aquela pessoa é de certa forma, não é? Que é isto e que é aquilo, se essa pessoa realmente se mostrar o total oposto, não é? O que é que vai acontecer? Eu vou perder aquela pessoa, vou perder aquela situação. E eu prefiro continuar com a ilusão do que perder a pessoa ou a situação. Cada um encaixa, vai ter que enquadrar a sua situação, tá? A sua vida. Tá? Mas cuidado para não ficarem presos a situações cíclicas, a situações kármicas. Quantas vezes vai ser necessário vocês passarem por isso para que vocês queiram essa clareza? A clareza começa no olho da tempestade. Vejam aqui, a mesma senhora. Está a ver aqui? Tá? Vocês estão a ver a situação que aconteceu como algo negativo e não é. Olhem bem para a situação, voltem a olhar para ela com a perspectiva que tenha sido uma bênção e tentem ver as características da bênção, que vocês vão ver que realmente foi. Tá? Depois de uma tempestade vem sempre a bonança, não é? Ficou bem aqui debaixo deste. Depois da tempestade vem sempre a bonança. Não temam. Não se sintam naufragados. Sintam-se curiosos pela nova terra para onde vocês foram levados. Tá? Vem como se, mesmo que a ilha seja desconhecida, eu irei prover tudo na mesma. Portanto, só tenham a curiosidade de explorar. Tenham a curiosidade de explorar esta nova ilha. Né? Nesta analogia de naufragar, né? Naufragar e ir parar noutra ilha totalmente diferente. Né? Vocês vieram de lá para aqui e vieram parar aqui. Né? Vocês estavam lá e agora vieram parar aqui. Né? Perspectiva, uma nova distância. E não tenham medo desse espaço novo que vocês foram colocados.
Mesmo que seja mental, não é? Mesmo que a situação a nível físico não tenha mudado, mas tenha mudado a vossa perspectiva das pessoas e o vosso mental. A vossa perspectiva a nível mental. Tá? Explorem a nova situação. Não se sintam vítimas do que aconteceu. Muitas das vezes nós não conseguimos mesmo ver que não era algo negativo e sim positivo. Não é? É exatamente isso. Às vezes, por nós mesmos, nós não vamos conseguir sair daquela situação. Então é preciso essa força externa, não é? É. Foi exatamente isso. Por nós mesmos, nós não iríamos lá. Porquê? Porque isso existe aquele desejo distorcido. Desejo de ficar em situações tóxicas. Desejo de agarrar pessoas que nós devíamos deixar ir. Ok? E o que é isso? São crenças, são padrões, são desejos inconscientes negativos, né? Porque, por exemplo, quando uma criança não é amada o suficiente, quando um adulto não é amado o suficiente, qualquer coisa lhe basta, né? Ou quando não aprendeu a ser respeitado, o mínimo, uh, o mínimo de respeito já é algo muito grandioso para as pessoas, né? Mas ainda existe um fundo de desrespeito, ainda existe um fundo de escassez emocional e por aí vai. Mas como nós estamos habituados a algo pior, o mínimo já basta. E acabamos por ficar em situações em que não nos irão satisfazer emocionalmente, mas nós temos medo do desconhecido, temos medo que aquilo seja melhor que uma pessoa vá conseguir e que se uma pessoa deixar ir vai ficar sem nada. Isso são crenças a falar. Crenças negativas, padrões negativos. De traumas, seja familiar, seja da adolescência, de tudo que vai acontecendo enquanto nós estamos a crescer e a associar o mundo. Ok? E muitas das vezes nós estamos quase sempre estamos a ser levados por essas nossas crenças e por esses nossos padrões. E não temos a coragem a força, a coragem, o ânimo de querer melhor ou sentir que somos capazes de receber melhor. Cuidado com isso, tá? É exatamente aquilo que eu vos disse há pouco. Cuidado para não quererem ficar numa situação kármica, numa situação bastante negativa, com medo do desconhecido, ou como se vocês a verdade estivesse a ser-vos mostrado, mas vocês não queiram ver porque depois irá haver estas rupturas todas, não é? Seja com as pessoas, seja com as situações. Tá? Tá? Cuidado com o que vocês desejam. Que permaneça.
É. Cuidado com essa vontade de remendar algo que foi desfeito propositadamente pelo universo. Quantas vezes mais nós teremos que rasgar esse pano que vocês tão teimosamente desejam remendar? Vezes sem conta. Quantas vezes é que essa situação vos precisa magoar profundamente para que vocês vejam que não é positivo para vocês? Quantas vezes vocês vão se deixar ser magoados por pessoas, por situações, até que vocês desejem algo melhor? Até que vocês sintam que são merecedores de algo melhor? Eu não vos fiz para sofrer. Eu vos fiz para vocês sentirem o amor que eu sinto. Mas vocês têm o vosso livre-arbítrio. Então toda e qualquer situação que não se comporta em meu nome, em nome do amor, é uma situação que vós mesmos construístes. Mas existe sempre a possibilidade de construir novas crenças, novos padrões, novas situações, novas realidades. Mas é preciso que vocês aprendam com os erros cometidos. Ok? E cada vez vai doer mais. Porque é para vocês abrirem os olhos, para vocês abrirem o coração, para vocês entenderem que vocês não estão numa situação positiva. Não quero remendar algo que eu mesmo destruí para que vocês fossem livres. Porque é que vocês insistem em permanecer com pessoas ou com situações negativas? Porque é que vocês insistem em passar pelas mesmas situações que vocês viram nós passarmos? Vossa ancestralidade. Porque é que vocês insistem em receber os mesmos maus-tratos que nós recebemos? Vocês viram, vocês sentiram, vocês sabem que não é positivo. Porque é que vocês insistem em aceitar menos daquilo que merecem? Se vos dói ver nos outros, porque é que vocês aceitam isso para vocês mesmos? Aqui tem muito desconhecido, tá? Muita ilusão mesmo. Vocês precisam de ver além das vossas ilusões. Vocês precisam mesmo ver as situações com a maior clareza possível. Tá? Tem muita coisa no vosso inconsciente, né? Que está a ser mostrado nas situações que estão a acontecer. Mas que vocês escolhem não olhar para isso. Escolhem não ver as coisas com clareza. Tá? Tenham força para ver a verdade das situações. Não importa se vocês escolheram errado. Não importa se vocês realmente aceitaram ficar nessas situações ou não. O que importa é sair delas. O que importa é tomar consciência de que aconteceu o que aconteceu, perdoar a vós mesmos por aquilo que aceitaram, perdoar os outros por aquilo que fizeram a vocês e seguir em frente. Seguir em frente. Alguns não querem dizer que sim, que realmente as pessoas são negativas ou as situações foram negativas por orgulho.
Vocês vão se deixar ficar numa situação negativa por orgulho? Pelo que os outros irão dizer, eu avisei-vos. Eu avisei-te. É muito assim, como vocês tivessem... Não quisessem ouvir dos outros o... Eu avisei-te, eu disse que essa situação não era positiva. Não querem ver, alguns não querem ver a verdade por orgulho. Ou não querem sair das situações por orgulho. Tá? Gratidão. Segunda opção. Calcedónio. Azul. Parece uma grutinha. Gratidão a todos vós. Sejam bem-vindos. Calcedónio, azul, segunda opção. Está aqui a abrir o sol. Para todos vocês que se conectarem comigo e que queiram, que alguma vez queiram, que alguma vez sintam fazer a leitura particular comigo, eu tenho na descrição de todos os vídeos o meu contacto, está bem? Para quem quiser. Agradeço todo o vosso carinho. Vamos lá, segunda opção. Existe um desejo da espiritualidade de vos entregar muita coisa, muita abundância, principalmente emocional.
prazer pela vida, não é? Existe sim, tá? Esse desejo. Mas vocês precisam encontrar o vosso equilíbrio. Tá? Não é por falta de merecimento. Não é por falta de merecimento que não vos está a ser... Ou que não é por falta de merecimento que vocês ainda não chegaram aqui. Que vocês ainda não é? Porque é como se eles estivessem a preparar toda esta gruta, né? Como se estivessem a colocar... A preparar-vos um certo espaço. Não é? Uma certa meta final. Eles estão a preparar tudo isso. Não é que vocês não sejam merecedores aqui chegar já. E de receber tudo isto. Mas é que ainda existe muito conflito interno. É que existe muito conflito interno, não é? De vocês não se sentirem merecedores disto, vocês mesmos que não se sentem merecedores disto, tá? Por situações do passado, por traumas do passado, em que vocês sofreram um abuso psicológico, em que vos era dito que vocês nunca iriam ser mais do que isto. Principalmente por pais. Por energia paterna. Muito abuso psicológico, tá? Porque eles falam, ele sentia-se ameaçado por vós. Porque era como se vocês atacassem o ego ao mostrarem que acreditavam em mais, que queriam ser mais do que aquilo. E é como ele que a vossa própria luz incomodava essa pessoa, tá? E era a forma mais animal que a pessoa tinha de conviver com essa realidade. Era atacando psicologicamente. Porque vocês tinham uma força em criança, tá? Vocês tinham uma força de vontade, uma vitalidade de viver, não é? Uma força de vontade de viver tão grande que era como se vocês mostrassem que tudo fosse capaz de ser conquistado, né? No mundo. E obviamente essa pessoa não acreditava nisso porque nunca teria conseguido isso na vida dele, em adulto já, tá? Ele abusava psicologicamente de vós nesse sentido, se sentir inferior, olhar para vós como se sentisse um perdedor, não é? Falhado. E não é que vocês sentissem ressentimento dele. Eu sinto que vocês mesmo assim apenas queriam que essa pessoa visse o mundo da forma como vocês viam. Mas isso marcou-vos profundamente, tá? E isso ainda está a afetar...
É isso. Como se todo aquele mundo que vocês imaginassem em criança ser possível de se manifestar, estivesse lá, é real, tá? Só que depois existe todo este conflito interno, tá? É que vocês acreditassem plenamente em vocês, mas ao mesmo tempo ainda existe muita coisa no inconsciente, não é? Que não está bem a permitir que isso aconteça. Ainda existem amarras ao passado, ainda existem mensagens subliminares, não é? Aqui o masculino distorcido, tá? Aqui fala do masculino divino, mas estava negativo. É uma figura paterna, tá? Bastante dura, cruel. Muito cruel. De palavra. Foi muito mais abuso psicológico do que físico, mas pode também ter. Mas eu sinto que é mais psicológico. Vocês precisam se curar, curar o coração, tá? Mas são de feridas assim mais profundas, que vocês talvez não possam ainda não ter essa clareza. Mas é a cura do vosso emocional, tá? É o vosso psíquico. Para que vocês se descubram, não é? Que vocês possam ser aquilo que vocês realmente são. A mulher sagrada, não é? Porque mesmo que nós tenhamos uma boa disposição para com o mundo, sejamos pessoas alegres, que acreditamos na beleza do mundo e assim, se ainda existir alguma coisa não é? Alguma coisa existe sempre. Se existirem dessas amarras inconscientes, essa manifestação irá ficar suspensa assim, não é? Em pausa, até nós conseguirmos curar isso, até nós conseguirmos eliminar isso. E muitas vezes nós não entendemos muito bem onde é que está nesta nossa... Porque é que existe esta nossa segunda personalidade, né? Que às vezes chega e que se sente triste com o mundo, ou que se sente... né? Ou que se sente desmotivado, assim. Sabem que às vezes vem assim uma... E é essa criança que ainda não foi curada. Tá? Essa criança que ainda não foi curada, que precisa desse amor, dessa confiança, entregue por vós, né? De um pai que não esteve, que não foi... Aqui um pai aqui, bastante uma pessoa, figura de autoridade. Ou pode não ser um pai nem em si, mas pode ser a figura de autoridade que vocês tinham. Masculina, figura de autoridade masculina que vocês tinham como se fosse o vosso tutor, né? Podia ser um avô, um tio, não sei, mas aquela pessoa que vos deu a educação, entre aspas, ou que vos, né?
Vocês precisam de uma cura da criança interna. Porque vocês, como adultos, podem estar bem resolvidos, não é? No sentido de, emocionalmente falando, tá? Podem, não é? Amar, estar vivo e amar as pessoas, amar tudo isso. Mas se vocês não curarem a criança que lá atrás sofreu esse abuso, né? Fica muita coisa por se manifestar. E vocês atraem. Se vocês não curarem essas dores, esses traumas da vossa criança, vocês vão atrair pessoas a nível de relacionamento até afetivo. Com o mesmo padrão. Assim, mais cruel, mais autoritário, mais... que não, distante, que não sabe se abrir para vocês, se abrir para o amor que vocês querem entregar. Ou vocês não conseguem encontrar, não conseguem confiar ou entregar-se, ou não conseguem encontrar pessoas mais quentes, mais carinhosas nesse sentido. Porque vocês estão assim numa energia, mas atraem uma energia parecida com essa vossa imagem masculina da infância, tá? Tá? É necessário fazer uma limpeza dessa imagem do masculino que vocês têm. Até pode ser inconsciente, tá? Mas existe uma imagem negativa sobre o masculino. Não é? Então vocês preferem não se relacionar com ninguém. Para alguns preferem não se relacionar com ninguém. Por conta desse trauma que vocês tiveram. Aqui para alguns podem até... a única pessoa que vocês tivessem crescido apenas com o pai. Que a mãe não estivesse presente, para alguns assim. Mas eu não sinto que exista uma imagem negativa do feminino. Eu sinto que é mais o masculino, tá? Cuidado para algumas de vós que usam assim uma figura, uma personalidade vossa que controla, que gosta de controlar o masculino. Quase como uma sedução do masculino, mas é como se vocês... Eu seduzo, mas não me podes tocar. Eu não sou para ti. Eu seduzo. Sabem esse tipo de controle que vocês gostassem de mostrar a vossa... Isto para alguns está bem específico. Vocês gostassem de mostrar o vosso poder pessoal, não é? Não necessita ser poder no serviço ou assim, mas sabem esse... Eu sou uma mulher segura. Sabem essa postura assim? Eu sou uma mulher segura. E vocês trazem esse tipo de segurança como um controlo sobre o homem, sobre o masculino, tá? E isso é exatamente devido a esses traumas ou essa imagem que vocês têm do masculino distorcido, tá? Portanto, cuidado. Porque depois vocês vão estar a manifestar-se sempre esse tipo de pessoas, ou vocês vão estar
a conviver desse espaço, dessa personalidade para com os outros e não se entregarão verdadeiramente a alguém. Tá? Portanto, cuidado para as pessoas que se sentirem que são assim, porque isso é um mecanismo de defesa. É um mecanismo de defesa, tá? Porque vocês foram muitas vezes proibidas de fazer muita coisa. Porque essa autoridade parental dizia que não. E então vocês gostam de exercer esse poder sobre o outro, porque vocês sentem essa liberdade de poderem dizer não ao masculino. Sabe? E depois vem manifestações não tão positivas, tá? Porque vem de um espaço de falta de cura, de um espaço de dor, de trauma. Está bem? Então cuidado com isso, que às vezes nós sentimos que sou assim por ser, e não é? Vem tudo de traumas, tudo de crenças, tudo de padrões, não é? Nós construímos a nossa pessoa através de tudo que nós sentimos como realidade, tudo que nós acreditamos, né? E assim vamos construindo a nossa personalidade, o nosso ego. Né? Portanto, se existe algum aspecto do ego negativo é porque existe alguma crença, algum padrão, algum conjunto de crenças que nos levou a ser assim. Portanto, cuidado, está bem, com essa forma de convivência mesmo com o masculino. Tem aqui, né, aqui fala de sensualidade, sexualidade, né, sensualidade, e é bem isso, sabem, essa vossa postura sensual, né, que é isso de ser um feminino elegante, né, de querer trazer essa postura de que o feminino, ser-se feminino, não é negativo nem é inferior. Tem tanto poder quanto o masculino, né? Trazem essa essência de personalidade. Mas isso não é de um espaço positivo, é de um espaço de dor. Né? Porque vocês já foram abusadas psicologicamente pelo masculino. Então vocês defendem-se, mas num espaço de dor e não num espaço de poder verdadeiramente. Né? Vocês precisam dessa cura para que vocês depois possam ser capazes de se entregar a alguém. Se entregar verdadeiramente a alguém, tá? Vocês têm uma imagem muito distorcida do masculino. Por conta de quem tomou conta de vocês. Que não foi positivo, não é? E vocês precisam de liberar esses padrões para que vocês entendam que o masculino é capaz de tomar conta de vocês positivamente, que é capaz de trazer segurança para a vossa energia, que é capaz de ser o suporte que vocês são para vocês mesmos, mas eles serem capazes. Eles são capazes disso, tá? Mas é só
eliminar a imagem coletiva do masculino por causa só de uma pessoa, tá? Nós temos de ter cuidado com isso, temos de fazer essas curas, principalmente da criança interna, né? Da criança interior, da criança que nós fomos, que assistiu a muita coisa que não devia ter assistido, mas isso pouco importa. O que importa é que nós, como adultos, tomamos a responsabilidade de curar todas essas crenças, né? Porque é que uma pessoa deve de ser o exemplo mundial, né? Vocês precisam sim dessa cura do masculino, para que vocês entendam, né? Para que essa manifestação seja entregue. Porque vocês ainda não são capazes de aceitar receber algo. Porque vocês estão a bloquear muito com a vossa própria energia. Não é? Vocês precisam de curar essa ilusão que o masculino não sabe prover, não sabe suportar, não sabe ser suporte, não sabe ser carinhoso. Né? Porque vocês não são verdadeiramente femininas até se entregarem completamente ao vosso oposto, que é o masculino. Né? Todos nós temos a nossa contraparte. Né? Nós somos metade, outra pessoa é metade, nós somos uma energia mais feminina, outra pessoa é uma energia mais masculina, e depois cada um tem o lado feminino e o lado masculino. Né? Mas vocês vão... Por quanto tempo vocês vão ser só metade daquilo que vocês podem ser? Não é? Que é como se já tivesse... Já existisse toda essa... Que é possível, toda essa manifestação é possível desse mundo que vocês tanto queriam. Mas vocês precisam de curar, não é? Toda essa dor que vocês têm no masculino. Não é? Então como é que vocês vão manifestar alguém positivo se vocês olham para todos da mesma maneira? E depois é óbvio que se nós tivermos uma crença específica, tivermos uma crença específica sobre um tipo de situação, neste caso sobre o masculino, nós vamos sim manifestar masculinos assim. Né? Que é para nós entendermos que é um padrão, que existe um padrão de pessoas que chegam na nossa vida. Se existe um padrão, é porque existe um conjunto de crenças sobre o masculino, neste caso que é masculino, que é o masculino que estamos a falar. Sobre o masculino. E vai continuar a aparecer assim essas pessoas até nós mudarmos o nosso padrão interno sobre a situação. Tá? Então cuidado. Tá bom? Mas dentro de vós existe o desejo disso tudo. Dentro de vós existe o desejo de realmente encontrar alguém que seja não é? Igual a vós, que seja vocês, né? Noutro aspecto que é o masculino. Existe sim esse desejo. Existe essa possibilidade. Tá? É que existe o desejo e a possibilidade de ser. Mas não é? Vocês precisam de limpar todo esse não é? Conflito que vocês têm em relação a essa figura paterna, que foi a vossa figura paterna, tá? Vocês precisam de mostrar que é possível. Vocês, como adultos, mostrar que é possível e não, né? Continuar a afirmar, continuar a confirmar as vossas crenças negativas. Né?
Vocês mesmas precisam de entregar essa confiança a vocês mesmos, à vossa criança interna e dizer que está tudo bem. Tá? Que é possível sim encontrar um homem bom. Tá? Um parceiro, um companheiro de vida. Né? Que seja o total oposto daquilo que vocês vivenciaram em criança, tá? É isso. Obrigada. A todos vós, está feito. Vamos para a opção 3, não é? Opção 3. Ovinho azul. Sejam bem-vindos. Aqui ficou para a opção número 3. Aqui fala mensagens do paraíso, né? Do céu. Mensagens do céu, tá? Sinais, coisas que vos estão a ser entregues ao ouvido, somente durante o sono. Tá? Mensagens. Aqui fala: eu agradeço ao céu por mandarem-me lembranças da sua presença, da sua existência, né? De existência, sabe? Aqui fala de estudo e aprendizado. Está vendo alguma coisa? Aqui fala assim: eu agradeço aos anjos por permitirem-me ver que todo o dia é um dia de aprendizado. Que alguma coisa, algum estudo que vocês estejam a ser intuídos a fazer. Também, tá? Mais especificamente. Vocês estejam a... alguma coisa espiritual para alguns, mas que vocês estão a ser intuídos, tá? Suporte espiritual aqui, tá?
Vocês estão a ser intuídos a fazer. Que fala assim: bem-amados anjos, eu permito que vocês me apoiem enquanto eu me torno mais espiritualmente acordado, não é? Portanto, são aqui pessoas que já sim estão despertas para esse tipo de... para a espiritualidade, sim, tá? Mas que existe alguma coisa que eles estão a pedir para vocês aprenderem em específico? Algum estudo, alguma coisa? Isto aqui pode ser iniciações também, tá, gente? Novas iniciações. Sincronicidades, tá? Vocês estão a receber muitas mensagens, muitas intuições. Se vocês pediram por um... literalmente, se vocês pediram por um sinal, este é o sinal, tá? Que sim, que vocês podem seguir por aí. Tá? Existe alguma coisa que vocês já estão a intuir ou a desejar ou tá? Alguma coisa assim. Ou se vocês não estavam muito certos se era uma intuição positiva ou negativa, ou se vocês estavam prontos ou não para fazer isso, e aqui mostra que existe muita sincronicidade, existem muitos sinais a mostrar que sim, tá? Que é positivo e por aí. Mas aqui vem muita iniciação. É tempo de uma nova iniciação. Novo patamar, tá? Mas que requer que vocês estudem alguma coisa. Espírito animal. E aqui amor incondicional, Mãe Maria, né? Mas estava invertido. Vocês podem estar a ver com mais frequência algum tipo de animal, nem que seja em vídeos, em imagens, em sonhos, qualquer coisa, tá? Que é... procurem estudar o significado desse animal. Não sei se é a águia, se é... E para alguns são mentores, xamãs da luz, iniciação com xamãs da luz, mentores mais com essa energia. Que vos estão a entregar sinais, tá? Estão a tentar comunicar convosco no momento. Aqui estava amor incondicional invertido, tá? Eu agradeço à Mãe Divina por me ajudar a dar e receber o amor que eu mereço. Tá? Então existe aqui algum bloqueio para isso. Há um bloqueio nesse sentido, tá? Que o amor divino com Mãe, Pai, né? Poder interno. Aqui vem com uma figura de Krishna, que é uma figura do amor, né? A divindade do amor. Aqui há alguns estudo específico que vai liberar essa atualização da iniciação.
Aqui fala, Pai Divino, não é? Obrigada por co-criar o mundo comigo. Ok? Portanto, para vocês existe sim, vocês têm o lado masculino bastante ativado no que toca à manifestação. É exatamente o que eu ia falar agora. No que toca à manifestação, não é? No que toca no vosso estudo, o que vocês têm que fazer, não é? O ter que fazer, isso sim está bem, está positivado, está positivo, não é? Ou seja, está bem trabalhado, vocês estão a trabalhar bem nisso, tá? Mas falta o lado, um equilíbrio maior para o lado feminino, para o lado de receber esse apoio, saber receber, saber pausar, saber apreciar tudo o que já foi feito, tá? Existe assim um pequeno desequilíbrio e depois apareceu aqui a balança invertida, né? O equilíbrio invertido. Existe sim esse desequilíbrio, tá? Da energia masculina e feminina. Tá bom? Então tentar procurar isso. Pode ser isso também, vocês estarem bastante focados no fazer, né? De aprender, estudar, praticar, seja o que for. E vocês estão a esquecer um pouquinho o ser, né? Porque vocês estão focados no fazer e depois existe sim esse desequilíbrio, tá? Tem aqui muita energia de primeiro raio. Cais Miguel, que já apareceu aqui também. Falei e ele saltou. Cais Miguel, tá? Mensagens específicas dele. Para quem já trabalha com a energia de Arcanjo Miguel, para alguns, tá? Primeiro raio. Tem aqui muito apoio espiritual. Muito mesmo. É necessário um estudo específico aqui. Mas eu sinto que isto aqui é para pessoas bem espiritualizadas, não é? É uma opção mais específica. Bem específico. Tem aqui muito apoio, muita egrégora. Xamãs da luz. Não? Cristo, Arcanjo Miguel. Mãe Maria. Netuno e Lunar. Metatron. Anjos tem. Fala de Arcanjo Ariel, que é o guerreiro pacífico, né? Aqui fala, gratidão Ariel por me ajudar a me defender com paz, através da paz. Aqui fala, não odeie e medite.
Então pode haver essa braveza, né? Essa energia masculina bem acentuada e depois falhar esta leveza, né? Amorosidade que é o feminino. Que são pessoas que são assim bem... têm assim uma braveza. Não sei se é assim que se fala. Assim... uma energia muito forte. São assim seguras delas mesmas, né? Seguras no serviço que estão a fazer. Mas que eles pedem que vocês... né? Novamente. Pedem que vocês... equilibrem-se mais, que vocês puxem-se agora um pouco mais para a energia da mãe, né? Desse acolhimento, dessa ternura, dessa calma, né? Porque existe aí um desequilíbrio. Eles estão a pedir, eu sei que vocês precisaram de ser assim para conseguirem ter controle sobre vocês mesmos, para vocês conseguirem ter firmeza sobre vocês mesmos, porque era difícil vocês controlarem a vossa energia. Existia muita procrastinação para alguns. E vocês precisaram dessa disciplina. Vocês precisaram dessa disciplina para terem o que têm agora, para serem o que são agora. Mas não se esqueçam de ser. Não é? Agora vocês precisam de ser, vocês precisam de sentir o amor que são. E não só o poder. Vocês precisam sentir o amor e não só o poder. Não é? Porque o poder é o lado masculino, é o lado de fazer, não é? É o lado da ação. E o ser é o lado feminino. É o lado, né, de relaxar, de acolher, né? Eu falo por mim também ainda é muito difícil. Eu ainda trabalho muito nisso, né? Porque quando nós fazemos, nós conseguimos ver o resultado, né? E, por exemplo, eu sou muito de ainda... já tinha vindo a trabalhar muito isso, porque eu também sou muito de fazer para ver, não é? Mas nós precisamos de voltar para esse nosso lado, que é o lado de sair da frente, não é? Tirar a mão da massa e ver e apreciar o que nós fizemos, não é? Como se fosse... eu estou a ver mesmo a moldura do barro, sabem? Ali, não é? Nós precisamos da ação, não é? Para fazer a moldura, para moldar aquilo que nós queremos, não é? Mas no fim, nós precisamos desse tempo de apreciar o que nós fizemos, né? De apreciar o resultado, principalmente. E de pegar naquela jarra, de decorar a jarra, né? Que nós acabamos de fazer, que agora endureceu, que agora é sólida, que agora é material. Decorar essa barra, colocar flores, né? Colocar essa jarra agora num espaço que vai nos trazer beleza, né? Que vai dar esse toque feminino à matéria, né? Para que nós agora possamos olhar para aquela jarra e apreciar o resultado da nossa ação, né? Mas também apreciar e não colocar de lado e começar outra. Estão a entender? Não nesse ciclo de produção contínuo, sem esse prazer da vida, né? Encontrar esse equilíbrio. Eles pedem que vocês procurem esse equilíbrio agora. É preciso fazer sim, né? É preciso fazer sim, mas é preciso sentir também. É preciso ter esse equilíbrio. E vocês sabem disso. Vocês sabem que, né? Vocês têm todo esse conhecimento, né? Vocês têm todo esse conhecimento. Mas vocês precisam de fazer.
não é? Porque não importa se vocês estudam muito sobre a energia feminina, né? Como eu tive que estudar para entender, mas depois não adianta se nós estudarmos isso tudo e não praticarmos, né? Na realidade, o ser feminino, né? Porque é preciso praticar, porque nós, né, fomos sempre instruídos desde pequenos que é preciso fazer, produzir, né? E só com a ação é que eu vejo os meus resultados e blá 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 blá. Né? Isso são crenças do coletivo, da sociedade, seja aqui, seja no outro lado qualquer, né? E nós precisamos de trazer esse equilíbrio, porque por muito que nós já tenhamos esse entendimento da energia feminina, da energia masculina, nós precisamos trazer isso para a realidade, para a nossa realidade, né? Muito trabalho, pouco prazer, né? Mas não é nesse sentido de muito trabalho, pouco prazer. É mesmo num equilíbrio e não num. Agora vou deixar tudo de lado e vou. Né? Vou de férias, basicamente assim. Não, é um sentimento. Né? Nós podemos estar a praticar e a sentir o prazer daquela prática. Né? Sentir o prazer pela vida. Não é necessariamente termos que. Ok, das 2 da manhã às 6 da manhã sou masculino, das 6 às... Não tem nada a ver com isso, não é? Não é para repartir a vida, é sentir as duas forças ao mesmo tempo. E às vezes sim, nós temos que praticar especificamente, né? Que é para nós ficar, né? no nosso sistema. Precisamos sim de praticar, não é? Mas depois precisamos de colocar uma fusão entre as duas, não é? Precisamos de fundir uma com a outra. E tentar estar constantemente, não é? Claro que é muito difícil, mas não é? Ter mais consciência dessas duas energias. Né? E não ser tão... Claro que nós temos... Quem necessita de praticar, não é? Que eu ainda necessito praticar. Temos de ter tempo para isso, né? Estar ali focado mais na energia feminina, porque não é algo que uma pessoa esteja habituada. Então nós precisamos praticar e colocar tempo específico para aquilo, né? Mas depois precisamos sim desse equilíbrio, né? Sentir que estamos protegidos e que podemos ser femininas, né? Porque existe muito isso né? O feminino não se sentir seguro aqui no planeta ainda. Mas vocês são protegidos por, né? Vocês têm essa capacidade. Podem procurar também arquétipos de animais que tragam essa, né? Por exemplo, o beija-flor, borboleta. Os borboleta vem mais para transformação, não é? Ai, como é que se chama? Não é ganso. É... Ai, fugiu-me o nome. É parecido com ganso. Olha, esqueci-me do nome. Mas animais que tragam essa energia feminina, energia da abundância, da amorosidade, né? Conexão com o espírito. Mas aqui fala muito trabalho, pouco prazer, né? Mas existe a necessidade de vocês se conectarem mais com o vosso lado feminino. Não é com o receber. Porque senão vocês só estão a manifestar, não é? A criar. E não conseguem sentir o que é apenas ser.
não é? Porque se eu estiver no controle, eu sei que as coisas vão acontecer, mas tirar a mão do volante ao mesmo tempo, não é? E ver para onde vai, não é? Sentir essa providência. Mas é algo que vocês já estão a ser intuídos a fazer. É algo que vocês já estão a ser intuídos a fazer, que vocês já estão a sentir que sim, que já vos têm vindo a falar isso há muito tempo. Vocês precisam se conectar mais com o lado do ser amor, ser carinho, ser aconchego. Isso nota-se mesmo até no modo como nós falamos. Não precisa de ser, né? Vou dar abraço a toda a gente, não precisa ser isso, mas o próprio modo como nós falamos, o modo como nós andamos, né? Mostra isso, o modo como nós olhamos para o mundo. Estão a entender? Veja aqui como se vocês olhassem para por exemplo, para um campo de flores ou para um espaço de uma florista, seja o que for. Vocês olhassem para as flores como um meio para algo, né? Ou seja, vou levar para decorar, né? Esse lado da ação. Vou levar aqui para ficar ali. Mas é um espaço, um sentimento de masculino, vou usar isto, vou usar isto. E não tipo olhar e ver, e primeiro ver que é uma flor, ver a essência da flor, sentir a essência da flor, cheirar a flor, entendem? E depois sim pegar nela e usá-la para outra coisa, né? Eles pedem para que vocês primeiro apreciem a flor e depois a usem. E façam isso em tudo na vossa vida. Seja cozinhar, seja para quem faz, né, trabalho espiritual, vocês sentirem primeiro o que é né, estar ali. Sentir estar ali. Sentir a vossa presença primeiro e depois atuar sobre ela. É como se for... Basta, por exemplo, o exemplo da cozinha. Sentir tudo, sentir os ingredientes, sentir a energia do que está a acontecer ali. E fazer ao mesmo tempo. Estão a entender? É bem esta energia assim desta carta. Que é eu faço, mas eu sinto também, ao mesmo tempo. Né? Eu faço sem pressão. Eu faço por ser. Eu sou e faço ao mesmo tempo. Né? Eu sou e faço ao mesmo tempo. Esse equilíbrio. Né? E aqui pode ser sim musas, fadas, né? Energia mais feminina, porque são 3 mulheres aqui. Só agora que eu notei, são 3 mulheres aqui, né? Então pode ser vocês estarem a ser intuídos, assim como ou terem assim mais guias, mentores, seja o que for, no momento mais feminino, uma energia mais feminina. Mãe Maria, Serena, Rovena, Maria Madalena, assim energias, entendem? Assim energias mais femininas. Né? Para que vocês possam entender o que é ser os dois. Né? E vocês não podem ou não conseguem entregar-se verdadeiramente à energia oposta se vocês não conseguirem incorporar as duas em vós mesmos. E o mesmo acontece com o masculino, não é? Aqui fala,
filha, eu sei que queres fazer a minha vontade. A vontade da Divina Presença, eu sou em ti. Eu sei que queres construir tudo aquilo que eu te peço para construir, mas eu preciso também que tu aprendas a sentir-me, aprendas a viver também ao mesmo tempo. Não é só sobre fazer, é sobre também ser, sentir, não é? Eu sei que eu sei que te entreguei uma missão nas mãos. Eu sei que te entreguei uma missão nas mãos, mas eu preciso que tu não percas de vista a tua própria experiência aqui. Mesmo que não seja a primeira vez que cá estejas, mas precisas também de sentir a tua experiência aqui. E não só trabalhar para mim, nesse sentido, né? Eu quero que também experiencies a vida. Tens sim uma missão para fazer aqui, mas precisas também de ser. Tá? Precisas de ser. Eu quero que sintas a minha criação e não só me ajudes a elevar a fasquia aqui, né? Eu quero que a sintas. Eu quero que sintas a mudança que estás a fazer. E quero que não sejas apenas uma parte construtora de toda a elevação deste planeta, mas sim que também sintas o que é estar aqui. O que é estar aqui num espaço mais elevado. Não percas de vista isso. Não é? Eu não te trouxe aqui só para que faças o trabalho. Me trouxe aqui também para que sintas. Para que experiencies a vida. Gratidão. Está feito, está falado, mas será o nome de Deus. Eu sou pessoa. Gratidão.